Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Nêmesis de Agatha Christie. Bom, ainda não temos novo cenário neste canal, mas eu estou testando novos ângulos até um dia eu conseguir comprar estantes, né? Deu todo um rolo com minhas estantes, quem acompanha no Instagram sabe. Mas este não é o assunto deste vídeo, né? Eu só quero que vocês depois me deem retorno sobre os ângulos, enfim, quais vocês preferem, até que eu consiga finalizar este escritório. Aqui nessa parte, gente, tá cheio de caixa ainda de livros, assim, eu acho que a maior parte dos meus livros estão empacotados ainda. Mas bora lá falar sobre Nêmesis, que esse vídeo está super atrasado. Lembrando, claro, que este vídeo faz parte do projeto Agatha aqui deste canal, que já está em sua reta final. Estamos lendo toda a obra de Agatha Christie em ordem cronológica de publicação. E chegou a vez de Nêmesis, publicado originalmente em 1971. Agatha faleceu em 1976 e aqui, quando ela escreveu Nêmesis, ela estava com 80 anos de idade, gente. Isso é digno de nota, porque Nêmesis é um bom livro de Agatha Christie, ela ainda estava afiada, pronta para escrever, mesmo ali numa fase bem mais idosa, com certeza muito mais debilitada, e ainda afiada nas suas tramas, na sua engenhosidade. E esse aqui é um livro especial, pois ele é o último caso que ela escreveu com Miss Marple. Oficialmente, claro, o último romance de Miss Marple é Um Crime Adormecido, porém este ela escreveu muito antes, ali na época da Segunda Guerra Mundial. E tanto Um Crime Adormecido quanto Cai o Pano ela guardou, e quando ela viu que não ia mais conseguir escrever, ela publicou esses livros. Então, oficialmente sim, Nêmesis é o último caso que Agatha Christie, nos seus 80 anos de idade, escreveu com nossa adorável Miss Marple, e um dos últimos livros que ela escreveu na vida. Bom, Nêmesis, de certa forma, é uma continuação de Um Mistério no Caribe. Eu sempre falo pra vocês que Agatha Christie não tem ordem, que dá pra ler em qualquer ordem, com raras exceções. E sim, você pode, se quiser, ler Nêmesis sem ter lido Um Mistério no Caribe, mas vai ter muito mais graça caso você tenha lido Um Mistério no Caribe antes, já que aqui nós temos alguns dos mesmos personagens. Inclusive aqui o caso principal é solicitado por um amigo de Miss Marple que ela conheceu em Um Mistério no Caribe, que é o Sr. Raphael, um personagem que eu adorei no outro livro. Aqui ele está já falecido, ela vê no jornal que ele faleceu, era um homem podre de rico, com muito dinheiro. Ela teve pouquíssimo contato com ele, fica sabendo da sua morte através de notas do jornal mesmo, até que ela recebe alguns comunicados, uma chamada aos escritórios de advocacia do Sr. Raphael. Esse é um livro desafiador de Agatha Christie, porque além de ele ser um cold case, ou seja, um caso frio, é um caso antigo que já aconteceu há muitos anos e que Miss Marple vai desencavar. Ele começa sem pista alguma. É muito louco isso, né? Um caso que você não sabe qual é o crime, quando o crime aconteceu, quem são as pessoas envolvidas. É quase impossível. O que acontece aqui é que Miss Marple então recebe um desafio pós-morte do Sr. Raphael. Ele deixou todo um plano para ela. E quem já leu O Mistério no Caribe vai entender essa interação entre os dois, inclusive o título Nêmesis vai fazer muito mais sentido. Nêmesis é a deusa mitológica da justiça divina, ela é a deusa grega da vingança, da ética, que vai atrás dos homens para aplicar justiça. Então, Nêmesis era um apelido entre os dois. Miss Marple é Nêmesis. Miss Marple tem essa sede por justiça. Ela consegue identificar, digamos, o mal. Então, como último pedido pós-morte, até uma certa herança, né, um certo prêmio, digamos, ele vai deixar um desafio para Miss Marple. Se ela conseguir realmente vencer este desafio, ela vai ganhar 20 mil libras, que é uma quantidade enorme de dinheiro, especialmente aqui Miss Marple, que está bem no fim da vida, né? Ela tem pouco tempo para aproveitar. O problema é que não se sabe que crime é este, quando ele foi cometido, quem são as pessoas envolvidas. Sr. Raphael não deixa absolutamente nenhuma pista nesse sentido. Miss Marple tem que deliberar se ela vai aceitar ou não, mas claro que ela tá ali naquela vila pacata, sem fazer muita coisa, ela vai querer aceitar, né? É óbvio que algum ponto de partida precisamos ter, e o ponto de partida vai ser que o Sr. Raphael vai inscrevê-la, né? Vai, na verdade, comprar uma viagem de turismo aqui para Miss Marple viajar pelos jardins da Inglaterra. Então, claro que essa viagem não é à toa. Tem alguma coisa a ver com essa viagem, com alguma parada, ou com as pessoas envolvidas na viagem. Essa é a primeira etapa que Miss Marple precisa percorrer para entender que crime é esse e o que é que ela precisa solucionar. Mas ela já sabe que é algo a ver com algum assassinato, com alguma possível injustiça, né? Já que tem o codinome Nêmesis aqui, já que o Sr. Raphael a desafiou, e os dois meio que desvendaram juntos um crime, um assassinato em Um Mistério no Caribe. Ele até começa com um certo clima gostoso de turismo, e é engraçado porque Miss Marple tá ali naquela excursão pacata, né? Naquela viagem do turismo pacata,
com pessoas que estão indo visitar jardins e ela começa a pensar quem pode estar ali envolvido com algum crime, quem talvez seja um possível assassino. Meio que as coisas vão acontecer aqui numa certa parada desta discussão numa cidadezinha pequena, eles vão ficar ali por um tempo e Miss Marple vai conhecer algumas outras pessoas que vão atrás dela. Então, assim, as coisas estavam meio prontas. Não que ela receba tudo de bandeja, mas óbvio que algumas coisas precisariam acontecer. O Sr. Raphael deixou algumas engrenagens para que elas fossem acionadas à medida que Miss Marple chegasse em determinados locais. E aí você fica sabendo do desaparecimento de algumas moças, de uns crimes não solucionados. Você conhece 3 irmãs aqui, um aspecto sinistro relacionado a uma casa. A gente já começa então a ver algum indício ali de crime, quem são as pessoas que podem estar envolvidas. Até porque entra aqui um personagem, né? Não seria spoiler dizer, mas não vou dizer, apesar que teremos a parte de spoiler nesse vídeo, claro. Entra determinado personagem que Miss Marple vai associar ao pedido do Sr. Raphael. Então é claro que o desafio está aqui, o desafio está lançado. Eu particularmente gosto desses casos frios, né? Tem alguns casos nesse sentido, como por exemplo os 5 porquinhos, que é um caso do Hercule Poirot que eu adoro. A morte da senhora McGinty também se relaciona a crimes antigos. O que eu gosto em crimes antigos é porque os personagens vão precisar desencavar algumas coisas e começar a criar hipóteses na cabeça, né? De quem pode ser um assassino, o que pode ter acontecido. Mas as coisas não são tão fáceis assim, nunca são nos livros de Agatha Christie, né? É sempre um desafio. Então, este é um bom livro de Agatha Christie, gente. Eu menciono isso porque vocês sabem que assim, o último que a gente leu, né, oficialmente, o último vídeo, foi o único livro de Agatha Christie que eu não gostei, que foi Passageiro para Frankfurt. Mas mesmo outros livros de Agatha Christie, nesse período mais tardio já de sua escrita, já nos últimos anos de sua carreira, alguns ficam apenas no bom, alguns ficam apenas no ok. Esse é um bom livro que eu daria 4 estrelas. Ele é um livro que tem vários aspectos relacionados a casos de Miss Marple e que tem ela presente do início ao fim, que é algo que eu adoro, porque Miss Marple nem sempre está com um protagonismo em seus casos. Então, ele sim é um bom caso de Miss Marple. Eu colocaria entre os casos muito bons de Miss Marple. E ele é um caso desafiador. Eu acho sim que existe uma série de coincidências descartáveis aqui que não precisariam estar e que não tem nada a ver com o fato do Sr. Raphael ter preparado coisas para Miss Marple. Eu vou mencionar isso na parte de spoilers. Tem aquelas partes que servem ao enredo, que vão servir aqui ao enredo para tornar a história mais interessante, para tornar mais dinâmica, né? Uma morte vai acontecer nessa excursão e acaba tendo aquele clima de viagem de turismo com assassinato, que por sinal a gente tem um Mistério no Caribe, só que aqui, claro, com outro cenário completamente diferente na Inglaterra. E eu vou aqui abrir a parte de spoilers pra gente conversar mais livremente, pra eu falar pra vocês o que eu achei desse livro. Pra mim foi releitura, gente, mas eu não lembrava desse livro, eu li há muitos anos. Só que eu acertei por conta de algo específico. Enfim, vamos conversar agora na parte de spoilers. Eu vou colocar aqui um momento pelo próprio YouTube mesmo. Você vai conseguir pular no capítulo e ficar livre dos spoilers, caso queira concluir o vídeo. Então, gente, eu não quis falar muito do livro na parte sem spoilers, porque esse é um livro que a Agatha nos desafia a entrar sem absolutamente nada, né? Aquele livro que você não sabe nem que crime foi cometido, enfim, quem são as pessoas envolvidas, então não quis correr o risco de dar detalhes demais. Só nessa parte de spoilers que a gente vai conversar livremente, porque agora você já sabe que terá spoilers. Eu falo que a parte que serve ao enredo, por exemplo, é a presença daquela mulher que foi diretora de um colégio. A presença dessa pessoa ali foi uma coincidência tremenda, afinal de contas, estamos falando de um caso muito antigo, já foram muitos e muitos anos, e ela estava justamente na mesma excursão de Miss Marple, por coincidência, porque isso não tem a ver com o Sr. Raphael. Ela estava ali naquela peregrinação para, sei lá, até buscar justiça, né? Ela achava que tinha alguma coisa errada ali, e é por isso que ela é assassinada. Então eu acho que essa parte é coincidência demais. Logo quando o Sr. Raphael, após sua morte, vai juntar tudo e colocar Miss Marple nessa excursão, aí acontece um assassinato na excursão que não tem a ver com o fato dele ter programado nada. Eu acho que foi uma coincidência tremenda, assim, realmente que serve muito ao enredo. Mas sobre o enredo de assassinato em si, este é um livro, inclusive, que lembra em alguns aspectos outros livros de Agatha. Quando eu digo isso, eu nunca posso entrar em detalhes, porque seriam spoilers desses outros livros, mencionar quais são. Porém, aqui nós temos sim, pelo menos 2 garotas desaparecidas / assassinadas. Uma delas nunca foi encontrada. E a gente sabe, gente, que quando tem uma personagem de Agatha Christie, que é a vítima, que é totalmente desfigurada, o rosto é completamente comprometido,
Aí tem coisa. Se aquela personagem foi identificada como a Verity, que era aquela garota que vivia na casa das três irmãs, muito provavelmente ela não seria a Verity, justamente porque o seu rosto está completamente desfigurado. A Agatha não colocaria isso a troco de nada. Esse é um caso bem triste de Agatha Christie no final das contas, porque aqui nós temos, digamos, um casal que iria casar, apaixonado. Um deles é o filho do Sr. Raphael, que por sinal não era uma pessoa muito boa, né? As pessoas não costumavam gostar dele, porém ele estava apaixonado pela Verity e tudo mais, e eles iam casar até que uma tragédia acontece, até que eles são impedidos através do assassinato da Verity. Por sinal, inclusive, é daqueles casos que ocorre uma injustiça, já que o filho do Sr. Raphael foi preso, culpado por esse assassinato, e a gente sabe que ele não cometeu esse crime, outra pessoa cometeu esse crime. Então Miss Marple vai realmente atuar como Nêmesis aqui, como alguém que vem para trazer a justiça. Afinal, depois de tanto tempo, né, chegou a hora de prestar contas ao destino. E nessa questão das duas moças entram duas coisas aqui. Uma delas é que uma das moças era considerada promíscua, né? E justamente por isso as pessoas não se empenharam muito em encontrá-la, o que é uma tristeza, e a gente sabe que acontece de fato, especialmente naquela época, claro, né? Na época em que o livro é ambientado. Então simplesmente focaram em encontrar a Verity, que era considerada a garota correta, a garota educada, a garota, a mocinha, né, a dama aqui no livro, e a outra, a polícia simplesmente meio que lavou as mãos para o desaparecimento. Consideraram que ela podia ter simplesmente fugido, né, afinal de contas ela era promíscua, e deixaram por isso mesmo. Então quando encontraram o corpo e quando uma pessoa identificou com as roupas e com tudo da Verity, caso encerrado, uma pessoa condenada, só que o corpo desta outra garota nunca foi encontrado. E aí a gente tem aquele artifício de enredo de Agatha, tem coisa aí, gente, quando tem duas pessoas, uma nunca foi encontrada, outra tá desfigurada, enfim, aí tem coisa. Mas então eu preciso dizer também, entre outras coisas que eu ainda vou comentar, que infelizmente essa edição aqui da HarperCollins me deu spoilers do livro. Eu não lembrava dessa história, eu não sei hoje em dia, né, agora tendo lido, se eu desvendaria o caso, se não fosse por esta capa, gente. A capa tem spoilers. Como assim a capa tem spoilers? Eu sei que nessas edições do box da HarperCollins sempre tem objetos e coisas importantes durante o enredo aqui na capa, ilustrados na capa, momentos que são importantes à história, porém desta vez, gente, olha só, tem uma mão saindo aqui dessa estufa, né? Uma estufa, enfim, aquela casa onde tinham plantas. Tem uma mão saindo entre os troncos das árvores. Infelizmente, eu prestei atenção a esta mão. Se tem uma mão aqui saindo, e quando a gente logo no começo vê que é um local abandonado, um local em que crescem muitas plantas, um local em que há um crescimento desenfreado de plantas e flores, aí eu já imaginei imediatamente que a garota assassinada estaria ali, nessa estufa, nesse local onde antes cresciam plantas bonitas, enfim, onde antes era um local muito arrumado. E ao saber que a Verity, na verdade, deveria estar ali enterrada no quintal da casa das irmãs, imediatamente eu já coloquei minhas suspeitas na Clotilde, que era aquela irmã mais velha, aquela irmã que mais tinha contato com a Verity, até porque tem uma das irmãs aqui com mais transtorno psicológico. E ela fica querendo arrumar, desencavar as coisas, então eu já imaginei que não seria ela. Fora que a Verity, a gente sabe que sempre teve um contato muito próximo com a Clotilde, que amava demais a Harriet, afinal de contas o motivo que a Agatha dá aqui para o assassinato é amor. É amor e ciúmes, né? E aqui eu quero entrar em outro tópico. Este é um livro, sim, que levanta a questão da homossexualidade, que era algo que a Agatha não costumava fazer em seus livros e está presente na história, né? Afinal de contas, a Clotilde, essa questão de ter matado por amor, um amor e um ciúmes, claro, ela não queria perder a Verity, ela não queria que a Verity saísse de sua casa, que a Verity casasse com outra pessoa. Ela era apaixonada pela Verity, então ela simplesmente a matou e enterrou no jardim de sua casa para ficar sempre ali perto dela. Então é aquele amor obsessivo, né, aqui, e doentio que mata para tê-la por perto. E aí entra a questão da homossexualidade, porque a Clotilde é uma mulher apaixonada pela Verity. E Miss Marple chega a dizer aqui ao final, ela fala que o amor irresistível que Clotilde sentia por aquela moça, a adoração de Verity por ela, a dependência em quem vivia, e depois, à medida que foi crescendo, a exigência de seus instintos normais. Ela queria amor, queria ser livre para amar, casar, ter filhos. E então surgiu o rapaz que ela poderia amar. Há algumas passagens que demonstram, por exemplo, a visão preconceituosa da época, especialmente a visão de uma senhora, né? Porque Miss Marple é uma senhora já muito idosa, então ela tem
aquela visão mais convencional. Não chega a ser mencionado se a Verity chegou a ter algum relacionamento com a Clotilde ou se era só um amor platônico por parte de uma delas. Eu acho que há sim alguns indícios de que pode ter havido algo entre elas, tanto é que a própria Miss Marple fala que havia uma adoração também mútua, né, da parte da Verity com a Clotilde. E aí, neste caso, ela fala que ela simplesmente amadureceu e voltou a meio que uma fase normal, né? Ela usa essas palavras normal, né? Então, como se o amor entre duas pessoas do mesmo sexo fosse apenas uma fase superada pela chegada simplesmente da normalidade, né? Um pensamento com certeza muito comum na época. Não estamos falando de 2022, estamos falando da década de 70, e pela voz de Miss Marple, que era uma idosa neste momento, neste período, assim como a própria Agatha Christie. Fica algo mais superficial nesse aspecto, né? Sem aprofundamento, não entra em detalhes. A Agatha Christie já estava ali com seus 80 anos, ela tinha muito possivelmente uma visão, talvez, tradicional da época, né? Assim como Miss Marple apresenta aqui na história. E eu acho sim que é sempre muito interessante a gente ver como eram os pensamentos em determinada época, como eram os preconceitos. Afinal de contas, não tem como você simplesmente colocar ali aquele pensamento hoje, que felizmente as coisas já progrediram, simplesmente transportá-lo para a década de 70 não vai ser a mesma coisa, né? Eu acho que nos livros de Agatha Christie, no geral, a gente pode ver muito disso, e também pode se deixar aqui aberta a questão de, independente dela como autora, ela poderia simplesmente colocar os pensamentos da época em seus personagens, que poderiam ou não ser iguais aos seus, né? Fica em aberto. Mas então aqui nós temos uma mulher inglesa, daquelas bem tradicionais, que no final das contas era lésbica. E Miss Marple então, mais uma vez, dá uma de Nêmesis, né? Ninguém tinha dúvida disso. Ela vai receber o seu prêmio de 20 mil libras para usar aí na sua fase já idosa. Ela simplesmente fala que não vai investir nada, ela quer gastar. E, gente, esse é o último livro oficialmente com Miss Marple, né? Então, de certa forma, é um final bem feliz. Ela ganhou muito dinheiro, um dinheiro que ela não esperava no fim da vida, e ela vai simplesmente torrar esse dinheiro, já que ela sabe que seus anos estão prestes a ter um fim, né? Que ela está prestes a falecer, assim como muita gente de sua geração. Afinal de contas, o livro justamente começa dela falando sobre isso, que ela olha sempre o obituário nos jornais e as pessoas que ela conhecia, sua geração já praticamente inteira se foi. A mesma coisa que acontecia com a própria Agatha quando ela escreveu este livro. Eu gostei muito de Nêmesis, acho que está sim dentre os livros muito bons de Agatha, e é especial saber que foi um dos últimos livros que ela escreveu. Quando a gente lê em ordem cronológica tem isso, né? A gente pode identificar o ano, saber exatamente quando aquele livro entra em sua obra e dar aquele gostinho a mais. Sobre o próximo livro do nosso projeto, por conta dos vários atrasos que ocorreram, né? Enfim, minha mudança. No caso, o próximo livro já vai sair semana que vem, o vídeo da Mina de Ouro e outras histórias, então podem aguardar que semana que vem temos mais vídeo de Projeto Agatha. O livro deste mês, o mês de junho, né, nossa leitura conjunta atual, é Elefantes Não Esquecem, gente. Caso você queira ler conosco, estamos lendo em junho este livro e teremos vídeo aí no final de junho ou início de julho com spoilers. Conta aqui embaixo o que você achou de Nêmesis, vou adorar saber quais foram as suas suspeitas, se você acertou o fim deste caso, o desfecho desse caso, o que você achou do livro de uma forma geral, né, gente? É sempre bom trocar uma ideia aqui embaixo com vocês nos comentários. Deixa o seu comentário, curte o vídeo, dá uma olhada no box de informações que eu vou deixar o link para a compra destes livros e dos próximos aqui embaixo no box, caso você queira adquirir algum desses livros ou mesmo adicioná-lo na sua wishlist da Amazon. Vocês sabem que comprando pelos meus links vocês ajudam muito o canal. Eu vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever para receber tudo em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!